Eu mesmo tenho uma lembrança engraçada. Nos meus primeiros dias de caminhada com Cristo, de conversão, eu ouvi a palavra de Deus, né? Já tinha recebido a Jesus como Senhor e Salvador, tinha entendido que eu precisava de um Salvador, tinha entregado a minha vida para Jesus. Mas eu ouvi a palavra, eu ouvi a pregação, e aquilo não parecia que não era para mim. Era para todos os que estavam na minha volta, mas menos para mim. Só que não demorou muito para minha ficha começar a cair. E eu começar a ser confrontado com a palavra e começar a perceber o quanto eu precisava ser mudado. O quanto eu precisava de mudança. Porque o que eu ouvia na palavra era uma realidade e as minhas práticas era outra completamente diferente. E eu comecei a ficar em choque. Eu comecei a ficar incomodado e preocupado ao mesmo tempo, porque eu desejava aquilo que a palavra dizia, mas ao mesmo tempo eu via uma distância muito grande. E também pela falta de compreensão, eu comecei a ficar, não sei se a palavra é perturbado, vamos usar incomodado, e eu passei quase um ano numa luta constante, porque o espelho que eu via na palavra não dava o mesmo reflexo que eu via na minha vida. E eu queria mudança, e eu me empenhava por isso, desejava, me esforçava, mas parece que as coisas não aconteciam. Até que um dia o meu discipulador, eu expus essa situação para ele, um ano depois, e ele disse assim: com que idade tu te converteu? Eu disse: com tanto. Pois é, tu demorou 25 anos, tu teve uma construção na tua vida. E agora tu quer que da noite para o dia as coisas mudem? É um processo, é uma transformação. E eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. Eu comecei a entender, e é um dos pontos que eu quero começar falando dessa noite, eu quero pontuar nessa noite, é de que Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. É Ele, diz a Bíblia, que opera em nós tanto o querer como o realizar. Ele mostra a sua vontade e Ele trabalha sob a sua vontade. Deus está trabalhando sobre o nosso caráter. E quando a gente começa a entender, queridos, que não é pelos nossos méritos, e não é pelas nossas escolhas, e não é nós que decidimos que área vai ser trabalhada, que área vai ser moldada, que área vai ser trabalhada primeiro. E por que estou falando de que área vai ser trabalhada primeiro? Pastor, por que Deus não faz tudo de uma vez só? Mas se Ele faz uma de cada vez, a gente quase morre, meus irmãos. Imagina se Ele resolver fazer todas ao mesmo tempo, nos mataria. Deus é sábio, Ele sabe como trabalha em nós, Ele sabe como vai se é que eu posso usar essa expressão, na lixadeira, sabe? Até onde Ele vai, até onde Ele não vai. Ele é imensamente sábio. Então nós podemos, ou precisamos ter essa compreensão de que Ele está trabalhando, Ele sabe por onde começar, Ele sabe o que vai mexer primeiro, Ele sabe a medida que nós suportamos e aquela que não suportamos. Ele não permite que vá além das nossas forças. O apóstolo Paulo certa vez disse que ele não havia sido tentado além ou provado além das suas forças. E junto com o seu limite, Deus traz a sua provisão. Então essa primeira compreensão, meus irmãos, é fundamental. E eu não vim aqui, eu vim aqui talvez para reforçar. Tenho a pretensão de trazer algo novo, talvez para reforçar, talvez para fixar, talvez para avultar essa verdade de que Deus está trabalhando em nós. De que Deus constantemente está fazendo uma obra em nós, para que nós venhamos a nos tornar a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Não vai dar para entrar detalhadamente, aqui essa noite poderia explicar, mas não vai dar para entrar detalhadamente. Mas a Bíblia em Romanos nos traz esse esclarecimento,
de que Deus trabalha para que nós sejamos conformados com a imagem de seu Filho. O grande projeto de Deus, depois de nos salvar, é nos transformar à imagem de seu Filho, nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, cada um de nós. E como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, nós vemos como por espelho. Nós vemos neste espelho, que o espelho da palavra, é que nós vemos as nossas vidas e como elas estão. Por isso a necessidade de proximidade, de leitura, de meditação, de ouvir da palavra, de ouvir estudos. Sabe, porque é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos traz a luz de como está a nossa realidade interior. E dentro desse quadro, meus irmãos, dentro dessa compreensão de que o Senhor está fazendo uma obra gloriosa, a maior de todas as obras, junto, e ela não pode ser dividida, com a salvação que recebemos. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e muitas pessoas, e me permito abrir um parênteses aqui, meus irmãos, muitas pessoas vão a Cristo no momento de suas grandes necessidades, abre o coração para Cristo, porque Cristo resolveu um problema grande na vida delas, uma situação que elas estavam passando, mas o maior problema que Jesus resolveu e resolve nas nossas vidas é começando pela nossa salvação. Quando entendemos de que Jesus Cristo entrou no nosso coração e que o nosso problema eterno começou a ser resolvido, ou no sentido de salvação, foi resolvido, essa é a grande bênção, queridos. Eu ouvi alguém dizer certa vez que mesmo que Jesus não fizesse absolutamente mais nada por ele, ele o adoraria, ele seria grato pelo simples fato, ou profundo fato, de Jesus Cristo ter lhe dado a salvação. Amém? No momento que Ele salva as nossas vidas, Ele continua um processo de transformação. E essa verdade, eu quero passar para o segundo ponto, mas essa verdade, ela é absoluta. E se a gente não entender isso, que Deus está trabalhando, nós muitas vezes atrapalhamos o que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque quando não entendemos o que Deus está trabalhando nas nossas vidas, ou quando nós não identificamos o que Ele está trabalhando, nós muitas vezes atrapalhamos o processo de Deus. Quantas vezes choramos diante de Deus e dizemos a Deus: Senhor, tira de mim, afasta de mim esse problema, tira de mim essa situação, afasta de mim essa circunstância. Senhor, o diabo está me perseguindo. Meus irmãos, entendamos uma coisa: um com Deus é maioria absoluta, e até mesmo o diabo colabora com as nossas vidas. Lutero teve a ousadia de dizer que o diabo era o cachorro da corrente de Deus, porque só ia até aonde Deus permitisse que ele fosse. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é todo poderoso, Jesus é o Senhor do universo, meus irmãos. Não estou dizendo que vamos ignorar-lhe os desígnios, como disse o apóstolo Paulo, não lhe ignoreis os desígnios, não, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos a nossa grande ocupação, a nossa, nem é preocupação, a ocupação precisa ser, eu quero estar na vontade de Deus, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero ser parceiro com Deus naquilo que Ele está realizando. Claro que, eu não vou falar disso nessa noite, claro que tem a obra através de nós, sim, as realizações, o ministério, os dons que estão em nós, mas isso vai frutificar profundamente, primeiramente se nós aceitarmos o processo de transformação de Deus. Aí sim, porque na medida que vamos nos tornando semelhantes a Jesus, Ele tem liberdade de trabalhar, tanto dentro de nós como através de nós. Mas a identificação é fundamental. Quando eu identifico o que Ele está fazendo na minha vida. Meus irmãos, às vezes aparecem aquelas pessoas que parece que têm o dom de nos tirar a paciência. Nunca aconteceu com algum de vocês? Tem algumas que parecem especialistas. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas estou abordando um que é para ficar fácil entender.
E a gente às vezes chega quase que a pedir para Deus tirar essa pessoa da nossa vida. Mas na verdade, se essa pessoa nos irrita, nos incomoda, nos tira a paciência, na verdade Deus está trabalhando em nós. Está trabalhando na nossa paciência. A Bíblia diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não se vangloria, que o amor não se ensoberbece, que o amor não procura os seus interesses, e daí em diante. E nós temos o Espírito de Deus em nós, para nos dar entendimento, sim, daquilo que Deus está realizando, que Deus está fazendo. Então, uma segunda etapa, nós precisamos identificar as coisas que estão acontecendo em nós, na nossa volta. Senhor, o que Tu estás trabalhando em mim? Senhor, que obra Tu estás realizando? Quando nós entendemos o que Ele está fazendo em nós, nós nos alinhamos com o Seu propósito. Quando nos alinhamos com o Seu propósito, as coisas fluem naturalmente, meus irmãos. Porque às vezes nós estamos resistindo o que Deus quer fazer. Às vezes nós estamos lutando contra o que o próprio Deus quer fazer nas nossas vidas. Por não entender, e se não entendemos, não identificamos, nós não conseguimos ser colaboradores com a sua obra em nós. E eu vou falar diretamente sobre obra em nós, porque estamos falando de caráter nessa noite. Então, essa é uma segunda etapa, meus queridos. Nós identificarmos. Se você não consegue discernir numa primeira instância, peça para Deus. Ore ao Senhor e diga: Deus, traz compreensão ao meu coração. O que Tu estás querendo me ensinar? E meus irmãos, esse negócio funciona. Eu tenho aprendido esse tema, sabe, ao longo dos anos, a não estar esmurrando o ar, a não estar batendo em parede, a parar. Deus, me traz compreensão, me traz entendimento. O que Tu queres fazer? O que Tu queres me ensinar? O que Tu estás querendo com essa situação? Às vezes, meus irmãos, é simplesmente a aprovação da nossa fé. 2016, desde 2015, Deus fez uma grande reviravolta nas nossas vidas, nosso ministério, nossa família. E 2016 foi um ano difícil para nós. Deus nos levou a abrir uma empresa, e aquela empresa foi uma bênção de Deus. Não em prosperidade, em resultado, nada disso, mas foi uma bênção de Deus, porque o que Deus trabalhou, na nossa fé, mas principalmente naquele ano, na minha fé, na questão de perseverança. Eu várias vezes, está aqui a minha esposa de testemunha, várias vezes naquele ano, eu tive vontade de chutar o balde, como se diz na gíria, e sair andando. E Deus me dizia: permanece, permanece. Quando a porta se abria, meu Deus do céu, já tinha umas 3 ou 4 fechadas de novo. E Deus só me dizia: permanece, permanece. Eu sabia que Ele não ia nos dar além do que nós poderíamos suportar, do que eu poderia suportar. E realmente foi. Quando completou 1 ano, Deus disse: acabou o tempo aqui. Eu já estava começando a gostar da coisa, meus irmãos. Eu já estava começando a me acomodar, no bom sentido, da situação, a aceitar, digamos assim. E aí Deus disse: acabou o tempo. Só que os resultados que isso trouxe, meus irmãos, até hoje na nossa vida, isso foi tremendo. Mas a gente precisa identificar. Então, primeiro, Deus está sempre trabalhando. Precisamente disse Jesus, eu e meu Pai trabalhamos até o presente momento. Deus está sempre trabalhando. Entendamos isso. Isso são verdades absolutas que norteiam a nossa caminhada quando elas, pela misericórdia e graça de Deus, entram no nosso coração. Identificando. Terceira coisa, meus irmãos. Deus está trabalhando. Busquemos em Deus discernir para identificarmos. Terceira coisa, perseverarmos. Pastor, só veio falar coisa difícil.
O caminho pode não ser dos mais fáceis, meus irmãos, mas os resultados dos céus, esses valem a pena. Amém? A perseverança. Sabe aquela situação de que parece que você está no limite? Quem já serviu, né? Eu não servi, mas eu muito ouvi essa frase, né? Diz que no exército se diz muito isso, né? Quando você está no seu limite, ainda tem 40%. Quando você acha que já acabou, ainda tem 40%. Com Deus tem sempre renovo. Com Deus tem sempre um reavivar, um reanimar, vamos usar esse termo, tem sempre um reanimar. E a nossa geração, meus irmãos, vive um problema cultural muito sério, que é o imediatismo. E não tem como a igreja, de certa forma, no mínimo ela precisa lutar contra isso, mas não tem como uma igreja não ser, ou a igreja de uma determinada época, não tem como ela não ser, no mínimo, confrontada, ou muitas vezes influenciada pela cultura dos seus dias. É normal. O que não pode é isso fazer parte, a cultura do mundo fazer parte na nossa vida. E uma das raízes desses dias é o imediatismo. Nós tocamos uma tecla no nosso computador e recebemos informações que antes a gente precisava correr atrás, ir em biblioteca, sei lá procurar onde. Hoje nós abrimos no Google e quantas informações nós temos. E nós acostumamos com o imediatismo. Nós ligamos o nosso televisor e acompanhamos notícias que estão acontecendo ao vivo em outras partes do mundo. Nós vivemos um tempo onde as coisas são imediatas. Mas o tempo de Deus, meus irmãos, não é o mesmo, nosso. E Deus trabalha no seu tempo. Deus trabalha da sua maneira. Deus é imutável. Portanto, a perseverança continua fazendo parte dos processos de Deus nas nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz em Tiago que a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então precisa haver uma ação completa, e nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos ir para a presença de Deus. Meus irmãos, nos momentos que mais parece, como estava a nossa irmã cantando aqui, que parece que o infinito está diante de nós. É nessa hora que nós precisamos ir para a presença de Deus. É nessa hora que nós precisamos, ou é a boa oportunidade de buscarmos a Deus. Quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo disse: quem não enfraquece, que eu também não enfraqueça. Mas de Abraão se fala o seguinte: Abraão não enfraqueceu na fé, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. O que se entende nessa expressão, meus irmãos, dando glória a Deus? Abraão não enfraqueceu, mas se fortaleceu na presença de Deus, adorando a Deus. Porque a expressão glória se fala do caráter de Deus, se fala da essência de Deus. Então podemos dizer que Abraão se fortaleceu na presença de Deus, buscando a face de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Os momentos difíceis nas nossas vidas, onde Deus está mexendo profundamente em nós e nos transformando, meus irmãos, é uma grande oportunidade de nós mergulharmos diante de Deus. É uma grande oportunidade de nós buscarmos a face de Deus. É uma grande oportunidade, se a gente não tem nada para dizer, parar diante de Deus e dizer: Senhor, meu coração está rendido nas tuas mãos. Amém? E por último, meus irmãos, não poderia ser diferente. Todo esse processo produz resultados, dá fruto. E assim como os dons, por exemplo, quem tem o dom de sabedoria, desfruta desse dom sim. E as pessoas que estão à sua volta também vão desfrutar da sabedoria que alguém possui. Estou falando de dom. Falando do fruto, ou falando da transformação, ou falando do caráter do Espírito, ou o caráter de Cristo,
sendo implantado em nós, nós também vamos desfrutar, meus irmãos. Nós vamos desfrutar de perceber, como diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, que nós lemos, que nós vamos ver o amor de Deus fluindo nas nossas vidas. Aquelas situações que nos tiravam a paciência, já não mais vão nos tirar a paciência com tanta facilidade. Aquelas situações que nos desesperavam, não vão mais nos desesperar. Aquelas situações que nos colocavam para baixo, não vão mais nos colocar para baixo. E daí em diante, quando Deus, ou quando permitimos que Deus realize o seu processo em nós, as suas transformações nas nossas vidas, quando vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós desfrutamos mais da sua presença. Porque na medida que vamos sendo conformados com a imagem de Jesus, nós vamos experimentando de forma natural e simples e cada vez mais a sua presença nas nossas vidas. Já não precisa ser aquele esforço, já não precisa ser aquela grande dificuldade. Não, começa a vir naturalmente, porque nós começamos a estarmos alinhados com Deus de forma natural, ou, vou usar uma outra expressão, de forma sobrenatural, por obra do seu Espírito nos nossos corações. E mais, meus irmãos, se somos transformados, nós damos frutos, nós damos fruto. As pessoas que estão à nossa volta, elas também vão colher, vão comer desse fruto nas nossas vidas. Porque os nossos interesses começam a mudar. Os nossos interesses já não são mais os nossos interesses, mas são os interesses de Cristo Jesus. E quando nós vamos conformando a nossa vida com o caráter do próprio Deus, a gente pode sonhar, e falamos de sonho aqui, cantamos sobre sonhos aqui, com um homem de Deus que certa vez ouviu uma frase: o que o mundo ainda está para ver, o que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa que se coloque 100% nas mãos de Deus. Moody ouviu essa frase, foi para casa, meditou sobre essa frase e disse: eu quero ser esse homem. Moody foi um homem que impactou os seus dias, e sua história de vida continua falando ainda hoje, meus irmãos. Os nossos dias estão precisando de homens como este, de mulheres que se coloquem nas mãos de Deus e que possam fazer a diferença. Pessoas nas quais o mundo possa olhar e dizer: eu quero ser igual a você. Existe algo em você que me atrai. Existe algo em você que eu não consigo explicar, mas eu quero para a minha vida porque é diferente. Existe algo em você que eu não consigo entender, mas é muito maior do que tudo que eu já vi, de que tudo que eu já experimentei. Porque, queridos, quando Deus tem liberdade de agir nas nossas vidas, quando Deus tem espaço de agir nas nossas vidas, porque Deus pode ser tão grande quanto permitamos que Ele seja, ou Ele pode ser tão pequeno quanto o obrigamos a ser, mas quando Deus tem espaço nas nossas vidas para ser o Deus Todo-Poderoso, o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer, queridos. Transformações acontecerão na nossa volta, situações serão mudadas na nossa volta, porque Deus é maior do que todas as coisas. Deus é grandioso, é supremo, é glorioso, é inigualável, é perfeito nos seus caminhos, e nós somos aqueles que vamos manifestar a glória de Deus. Irmãos, eu citei Moody como um dos referenciais. Poderia citar tantos outros ao longo da história. Estou indo na minha conclusão. Poderia citar tantos outros ao longo da história. Mas eu quero falar outra verdade absoluta, e quero falar com todo amor e carinho ao meu e ao teu coração. A época deles já passou. Nós somos esta geração hoje.
Nós somos a geração que precisa fazer diferença nas mãos de Deus, para que a diferença aconteça, primeiro em nós e depois lá fora. Nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos nos pôr sob os nossos pés e dizer: Senhor, envia-me a mim, porque disposto estou. Nós precisamos olhar a realidade à nossa volta, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, nos nossos dias como contexto, e dizer: Senhor, eu quero ver a Tua glória. Eu quero ser instrumento para mudança e transformação. Quando Deus encontra corações assim, que se disponibilizam diante dEle, que dizem: Senhor, eis-me aqui. Um com Deus é maioria absoluta. Quando Deus encontra um vaso, um homem, uma mulher, um jovem, que se dispõe diante dEle e diz: Senhor, eis-me aqui. Queridos, a história dessa pessoa nunca mais será a mesma. Mas precisa ser os capacitados, pastor? Precisa ser os pastores? Não. Um copeiro sentou e chorou, porque viu a miséria de Jerusalém. Um copeiro sentou e chorou diante de Deus e disse: Senhor, o teu povo está em miséria, o teu povo está em sofrimento, o teu povo está em angústia. Ele sentou e chorou e orou e jejuou ao Deus dos céus. E um copeiro foi levantado para liderar uma equipe que reconstruiu os muros de Jerusalém e produziu um impacto tão grande, tão profundo, que ainda hoje subsiste, porque Neemias é conhecido de todos nós. O seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito na Bíblia Sagrada, porque foi um homem poderosamente usado por Deus. Mas por quê? Porque simplesmente se disponibilizou diante da situação que estava e não aceitou e disse: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, porque disposto estou. Isaías e tantos outros na Bíblia, queridos, homens, mulheres que se dispuseram diante de Deus e mudaram suas próprias histórias, porque Deus as transformou e mudaram os seus dias. Homens e mulheres que não eram gigantes, homens e mulheres que não eram conhecidos, homens e mulheres que não eram referência em lugar nenhum, mas se tornaram, porque Deus os tomou nas suas mãos, os transformou e os levantou para a sua glória, e as mudanças aconteceram. Deus está buscando nos nossos dias uma geração ousada que se levante diante dele e diga: Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei até onde eu posso ir, mas eu me disponibilizo nas tuas mãos. Coloca no meu coração os teus sonhos, Senhor. Coloca no meu coração os teus sonhos, Senhor. Coloca no meu coração os teus sonhos, e eu irei aonde tu quiseres que eu vá. Eu vim aqui essa noite, querido e querida, para te confrontar. Eu vim aqui essa noite com uma palavra para te desafiar. Eu vim aqui essa noite para te dizer que você pode viver muito além do que você já tem vivido. Eu vim aqui te dizer nessa noite que Efésios 3:20 continua valendo nos nossos dias.
porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme seu poder ou conforme o espaço que Ele encontrar em nós. Deus pode ser Deus à medida que dermos o espaço de Ele ser Deus das nossas vidas, de dizer: Senhor, se precisar quebra e faz de novo, Senhor, faz do jeito que Tu quiseres, mas eis-me aqui, eu quero. Vamos nos colocar em pé, queridos, os que puderem, por favor, e quiserem. Diante do que ouvimos nessa noite, queridos, e que talvez você já venha ouvindo, e venha ouvindo nesta casa, e provavelmente eu não sou o primeiro, mas eu gostaria de desafiar cada um de vocês nessa noite, a dizer para o Senhor: eis-me aqui. A dizer para o Senhor: eu quero viver coisas que eu ainda não vivi. Eu quero viver num nível que ainda eu não vivi. Eu quero experimentar coisas que ainda eu não experimentei. Eu quero que Tu faças coisas através da minha vida que eu ainda não vivi. Eu quero, Deus, que as coisas que Tu já fez através de outros, Tu possas também fazer através de mim. E se você está disposto a aceitar esse desafio, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Posso, pastor? Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Se você está disposto a dizer para Jesus: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Eu quero ver algo muito maior acontecendo na minha vida. É para corajosos, queridos. E eu sei que tem muitos corajosos e corajosas aqui essa noite. Eu sei que tem vasos que Deus quer levantar. Eu sei que tem vasos que Deus quer tomar nas suas mãos. Estamos começando 2019 e isso é bem propício. Nós estamos acostumados a fazermos projetos a cada ano, renovarmos projetos a cada ano. Então é uma boa oportunidade de você falar para o Senhor: Deus, por mais que você já tenha experimentado e vivido de Deus, queridos, eu quero te desafiar nessa noite, com um coração prostrado diante dEle, e dizer: Senhor, se o mundo ainda está para ver o que Deus é capaz de fazer, através de alguém que se coloca 100% nas Tuas mãos, ouse falar isso ao Senhor. Permaneça com seus olhos fechados, permaneça na presença de Deus, para motivar a tua fé. No ano de 96 eu estava em Porto Alegre, ouvindo um homem de Deus pregar. Ele pregou sobre Romanos 8:11. Mas quando eu cheguei naquela igreja, e antes de eu chegar, Deus estava ministrando uma palavra comigo, Efésios 3:20. Efésios 3:20. E eu não entendi o porquê. Quando ele pregou e ele chegou no final, foi um mover de Deus extraordinário. E quando ele chegou no final do culto, ele disse assim: Deus colocou no meu coração: peça 3 coisas a Deus, e o que você, dessas 3 coisas, o que você pedir, Ele vai liberar. Mas eu me lembro daquela frase, quando ele disse: muito cuidado com o que você vai pedir, porque é uma palavra rema e Deus vai fazer. Eu me lembro, queridos, que uma das coisas que eu pedi naquela noite, que eu queria ver a minha cidade, Santa Vitória do Palmar,
passar por um mover de Deus, passar por um derramar do Espírito Santo. Eu só não imaginava que eu iria fazer parte daquele processo. Eu só não imaginava que Deus ia me conceder a graça para estar no meio de tudo aquilo. E aí por o ano 2002, mais ou menos, 2001, 2002, experimentamos um derramar do Espírito tão grandioso em Santa Vitória, que os pastores falavam assim: foi antes desse tempo e depois desse tempo. Estou contando isso não para falar do que aconteceu comigo simplesmente, mas para te dizer que Deus não mudou, para te dizer que pode ser você, para te dizer que Deus está buscando hoje corações vasos disponíveis, que se coloquem nas suas mãos e que possam ver a manifestação da sua glória. Se o louvor puder, bem suave, pode ser, bem suave. Permaneça na presença de Deus. Deus está trabalhando, Ele está. É um jardim isto aqui, queridos. Está um jardim regado pelo Senhor. A sua presença é palpável neste lugar. Talvez o que Deus vai te mover essa noite não vai ser para ser um pregador, mas quem sabe um intercessor. Talvez não vai ser um pregador, mas quem sabe um evangelista. Talvez não seja um pregador, mas quem sabe um discipulador. Talvez não seja um pregador, mas quem sabe aquele que vai com um abraço transferir o amor de Deus. Menos de mim. O Espírito Santo já está semeando nesta noite semente em corações aqui. Tem corações que Ele está renovando o que Ele já disse. Tem corações aqui que Ele está reavivando o que Ele já prometeu, o que Ele já disse. Outros Ele está colocando sementes nesta noite. Outros Ele está colocando pequenas sementes nessa noite, como se fossem pequenos sonhos. Oh, harabashuri kanda nabarala rabashuri anda labai. Menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Tem pessoas aqui que o Espírito, como uma flecha, os atingiu nessa noite. Shira labakanda labarai harishirianda rebashuri kanda namaraya. Há uma nuvem do Espírito neste lugar, queridos. Há uma nuvem do Espírito neste lugar. Há uma nuvem do Espírito sobre este altar. Há uma nuvem do Espírito que passeia neste lugar. Shirikanda labarai, shurianda labaraia. Há uma nuvem do Espírito neste lugar. Glória.
Dele regar essa terra. O Espírito está regando aqui essa noite. Como uma terra, queridos, que precisa de chuva. O Espírito está regando corações aqui essa noite. Shibaralacandalabaia. Servo de todos os irmãos. Menos de mim, menos de mim, oh, menos de mim. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo que tu estás fazendo aqui essa noite. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, pelo contrário, o Senhor investe de forma cada vez mais profunda, Senhor. Olhamos para nós e nos perguntamos quem somos. Não merecemos, e é verdade, Senhor. É para que se manifeste tua graça sobre nós. É para que se manifeste a dimensão do teu amor sobre nós. E nós temos gratidão no coração, Senhor, por esta noite, Pai. Temos gratidão no coração por aquilo que o Senhor está realizando em nós e por aquilo que o Senhor ainda realizará através de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, antes de voltarmos para os nossos lugares, e guardem isso, porque o que é de Deus precisa se cumprir. O que Deus vai fazer depois é muito maior do que o que nós estamos vendo aqui. O que Deus vai fazer depois é muito maior do que estamos vendo aqui. Deus faz com que uma semente se torne num grande pomar. Nós vemos uma semente, nós enxergamos, nós percebemos apenas uma semente, mas Deus olha um pomar, e um pomar frutífero. Pode voltar para o seu lugar, querido e querida. Muito obrigado, equipe de louvor. Muito obrigado, pastor Samuel, pastor Nelson, pela confiança. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês para comigo, mas também entendo de falar isso para com esta cidade, para com o povo dessa cidade, para com a igreja dessa cidade. Coisas maiores, Deus apenas está nos preparando. Coisas maiores para todos nós. Para todos nós, como povo de Deus, como nação. Deus apenas está nos preparando, porque ainda vai vir, queridos. Deus apenas está nos preparando, porque ainda vai vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.